Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 20 de dezembro de 2023, quarta-feira. Amém? Vamos continuar aqui refletindo na palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre a missão do Espírito Santo, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a intercessão de Jesus pelos crentes. Jesus intercedeu pelos crentes. Amém? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 é a nossa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Amém? Aqui começa a oração de Jesus. O contexto dessa oração, quando ele diz, tendo falado essas coisas, é o que está no capítulo 14, 15, 16. Ele falou da missão do Espírito Santo, falou do Consolador que está aí, falou da sua morte, da sua ressurreição, que ele ia subir para que o Consolador pudesse vir, que é o Espírito Santo, tá certo? Então é nesse contexto que ele inicia o capítulo 17 e ele vai iniciar fazendo esta oração. Amém? Ele diz, tendo falado essas coisas, é o que está no capítulo 14, 15 e 16. Amém? E aí, levantando os olhos ao céu, e disse, amém? Deixa eu fazer só uma ressalva aqui. Essa oração do capítulo 17 é a oração sacerdotal, porque Jesus ora por ele mesmo, do versículo 1 ao 5, depois ele ora do versículo 16 do versículo 6 ao versículo 19, pelos apóstolos e pelos discípulos que estão naquele contexto, vivendo ali com ele, e depois do versículo 20 ao versículo 26, ele ora pelos futuros crentes, pelos que ainda haveriam de se converter, até hoje, e ainda os que haverão de se converter. Amém? Portanto, ele faz essa oração sacerdotal, por ele, pelo discípulo presente, e pelos futuros crentes, que eram os que viriam a crer futuramente. Amém? Deixa eu ler só o versículo 3, que diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Está na oração pelo Cristo, tá certo? Na oração pelos apóstolos presentes, versículo 9, diz assim, pelo discípulo presente, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Os discípulos que estavam crendo, os crentes que estavam crendo naquele contexto, olha, eu não rogo pelo mundo não, estou rogando por vocês. O mundo está perdido, precisa se converter, como vocês se converteram. Então ele ora pelos discípulos aqui, tá certo? E a oração pelos discípulos, pelos que ainda haveriam de crer, no versículo 20 diz assim, Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente, estou no 18, ó, é o 17 e 20, amém? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? Então Jesus ora por ele, ora pelo discípulo presente e ora pelos futuros crentes. Amém? Quando ele fala de mundo, é os que não creram. A Bíblia e Jesus Cristo considera que é o mundo que não crê em Cristo, tá certo? E ele continua a oração dele, ali estou lendo o versículo 1 como base, ele vai dizer assim, Pai, é chegada a minha hora. Que hora, gente? A hora de Cristo ser crucificado, ele está se aproximando, ele sabe, porque ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe que está chegando a hora. Então, no versículo 1, ele disse, ele levantou os olhos ao céu e falou dessas coisas, depois de essas coisas, começou essa oração. E aí, aqui na continuação do versículo 1 do capítulo 17, ele diz, Pai, é chegada a minha hora, é a hora de cumprir a sua missão salvífica, de morrer na cruz, é chegada a hora, ele está orando a Deus assim, sabe que chegou a hora, amém? Então essa oração que Cristo faz por ele, no versículo 1, esse chegada a hora, isso é o ponto central da obra de Jesus, amém? Jesus expulsou demônio, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus chamou os religiosos de hipócritas e fariseus de hipócritas e mentirosos, porque religioso é uma complicação. Então Jesus disse tudo isso porque era verdade, mas a missão salvífica, ele diz, Pai, é chegada a minha hora.
Amém? Então é hora de ser crucificado. Jesus está consciente disso, é o ponto central da vinda de Cristo à Terra. E depois ele vai continuar dizendo no versículo 1 do capítulo 17, glorifica até o Filho. Essa expressão está no imperativo, isso é baseado na autoridade de Cristo em dar a vida eterna. Ele diz, glorifica até o Filho, ou seja, glorifica o Filho dando a esse que crê nele, na cruz e tal, todo esse sacrifício que ele vai fazer. Então ele diz, glorifica até o Filho. Onde é que Cristo é glorificado nesse momento? É na cruz. Por isso é que quando os apóstolos quiseram, Senhor, eu quero participar da tua glória, ele disse, vocês não podem participar da minha glória não, porque a glória, Cristo é glorificado na cruz. E depois Jesus vai dizer para os discípulos, depois vocês irão até passar e ser glorificados em situações assim, mas agora a glória é minha, sou eu que vou para a cruz. Então quando ele diz, é chegada a minha hora, isso é a hora da crucificação, isso é a missão mesmo salvífica de Cristo, é o ponto crucial da obra de Jesus, é ir para a cruz, é chegada a hora dele. Amém, amados? E o versículo vai continuar dizendo, glorifica até o Filho. Já disse que isso é o imperativo, isso é baseado na autoridade de Cristo em conceder a vida eterna àquele que crê. Amém? Isso é uma verdade tão graciosa e preciosa que nós precisamos crer em Cristo. E o versículo vai continuar dizendo, para que o Filho te glorifique a ti. Olha, Cristo, essa é a hora que ele sabe que vai para a cruz. E ele vai dizer para que o Filho te glorifique a ti. Deixa eu ler o versículo 4, que diz assim, do capítulo 17. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém? Então Cristo glorificou a Deus na obra que ele estava fazendo. E o que é gracioso é que aqui ele ainda não tinha nem sido crucificado. E ele diz, eu glorifico a ti na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então Cristo, antes de morrer, a obra já estava consumada, porque a ordem já tinha sido dada no céu. Ele veio só para cumprir o ritual, porque a lei exigia que um cordeiro fosse morto, e ele é o Cordeiro de Deus. Você precisa crer nele, meu irmão. Senão é inferno. Não tem. A religião vai mentir para você. Eu estou falando de Jesus. Eu sou protestante, é uma religião, um segmento religioso protestante, mas no dia que o protestantismo negar Jesus, eu pulo fora dele, porque eu creio em Cristo, é o Cristo Salvador, e ele está aqui dizendo, para que o Filho te glorifique a ti, e o versículo 4 está dizendo que ele já glorificou, antes de morrer, Jesus já sabia disso, no céu já estava determinado. Você compreende isso? Creia, é Cristo. Amém? Portanto, a oração sacerdotal de Cristo, ele ora do versículo 1 ao 5 por ele ora do 6 ao 19 pelos discípulos que estão presentes, e ele ora do 20 ao 26 pelos que ainda haveriam de crer. Isso inclui a mim, que já criei, e inclui ainda os que haverão de crer, porque muita gente vai crer ainda, porque a missão do Senhor não parou e não vai parar, porque o Senhor quer salvar muita gente. Deus não quer que ninguém se perca, tá certo? Ele quer salvar, ele veio para isso, tá certo? Então, eu acho interessante que ele diz, Cristo, ele sabe que está chegando a hora, e pelo Espírito ele sabe que já venceu, ele é Deus. Ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me mandou fazer. E ainda não tinha nem feito, porque não tinha sido crucificado. Então ele já venceu, já sabe que é vencedor, que veio para vencer. A gente precisa entender isso, irmãos, e crer na verdade que é Cristo. Amém? Deixa eu dizer aqui mais algumas coisas para você. O versículo 11 do capítulo 17 vai dizer também essa afirmação, tá certo? Diz assim, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Então Jesus sabia que ia ser crucificado, que ia ressuscitar e que ia para o Pai, já sabia de tudo. Ele foi para a cruz porque queria, foi por amor a você, e a mim, e a humanidade toda. Então Jesus sabia disso, olha, guarda eles aí, eles estão no mundo, eu vou cumprir a missão, e eu vou para o Pai, eu vou para o céu, vou voltar para o meu lugar de glória que eu já tinha antes da fundação do mundo. O Evangelho faz essa afirmação também. Então ele diz isso antes de ser crucificado.
Amém, querido? Essa é uma verdade muito graciosa, tá certo? Eu quero dizer isso a você que esta realidade, ela está acima de qualquer segmento religioso, inclusive do protestantismo. Se o protestantismo negar Cristo, já era, tá certo? Então, Cristo está acima de toda e qualquer religião. Ele é o Deus encarnado que cumpriu a missão da redenção. Por isso é que ele diz aqui, ele diz essas verdades. Eu queria que você lesse o capítulo 17 de João, com seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Você ouvir lendo, leia falando e ouça meditando. Leia lá o capítulo 17 de João que você vai entender, tá certo? Portanto, essa reflexão para nós, eu estou dizendo isso porque a gente vê tantas coisas acontecendo, tá certo? A religião já matou tanta gente, o islamismo está matando gente, não se engane que tem um islamismo aí que é da paz e amor. O Alcorão diz que é morte aos judeus e aos cristãos. E eu vou dizer a você, aos cristãos protestantes, tá certo? Porque, infelizmente, veja a história, o cristianismo romano sempre fez pacto com o mal. Matou muita gente, matou muito cristão, protestante, na época aí que chama de Santa Inquisição do diabo. Então, amado, creia em Cristo. Não se engane. Não se engane. As religiões vão continuar matando. Inclusive o protestantismo no começo matou muita gente porque os irmãos não entenderam, acabaram brigando. E o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de amor que manifesta a glória de Deus. Quem vai trazer a ira à terra é Deus, não é o cristão. Cristão que vai para a briga e mata os outros, ele não é cristão de verdade, ele é um falso cristão, tá certo? E infelizmente a gente vê as histórias, quando se vê a história da religião, a gente vê que a religião matou muita gente. E continua matando, o Islã continua matando. É uma religião. Infelizmente no Brasil, nós temos um governo que apoia terrorista, apoia o islamismo terrorista, e aí só pode dar nisso. Portanto, é um comunista socialista que apoia essas coisas, só pode dar nisso mesmo. Mas, se você é crente, guarde a palavra da verdade no seu coração. Cristo vai reinar sobre a terra. Eu já ensinei em outros vídeos, tá certo? Hoje eu estou falando dessa oração intercessória que Cristo fez. E você que não é crente, no dia que você se converter a Jesus, saiba que ele já tinha orado por você há cerca de 2000 anos atrás. Amém? Deus te abençoe. O Senhor se revele a você. Leia a palavra de Deus. Ela é a palavra de vida eterna. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.